Você já ouviu falar do anjo sem nome que desceu do céu trazendo em suas mãos uma chave e uma grande corrente? Essa cena impressionante está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 20, e é uma das mais misteriosas e grandiosas de toda a Bíblia. O texto diz que esse anjo veio com autoridade diretamente de Deus para cumprir uma missão singular: prender Satanás e lançá-lo no abismo por 1000 anos. Mas a pergunta que ecoa em nossa mente é: quem é esse anjo? Por que seu nome não foi revelado? Se ele realizou algo tão importante? E o que essa cena significa para nós hoje? Que vivemos em dias de trevas, guerras espirituais e sinais proféticos que apontam para o fim dos tempos. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, descreveu em sua visão que depois da derrota da besta e do falso profeta, um anjo poderoso desce do céu. Ele não é apresentado como Miguel, nem como Gabriel, nem como qualquer outro anjo conhecido nas Escrituras. Ele simplesmente é chamado de um anjo. Com uma chave na mão e uma corrente, ele prende o grande inimigo de Deus e da humanidade. O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Todos esses nomes estão ali para enfatizar que se trata do mesmo inimigo que enganou a humanidade desde o Éden. No entanto, o que chama a atenção é que esse anjo não tem nome. E esse detalhe não é um acaso. Na Bíblia, nomes têm significado profundo. O nome de Miguel, por exemplo, significa quem é como Deus, que aponta para o papel desse arcanjo na batalha contra as forças malignas. O nome Gabriel significa força de Deus ou homem de Deus e está associado à entrega de mensagens divinas de grande importância. Mas no caso desse anjo, o Espírito Santo inspirou João a não registrar nenhum nome. É como se Deus estivesse nos mostrando algo maior. Não importa quem executa a ordem, mas sim de onde vem a autoridade. O poder não estava no anjo em si, mas na ordem dada pelo próprio Deus. Isso é um lembrete poderoso de que, no plano divino, o mais importante não é a fama ou o reconhecimento, mas a obediência. Esse mistério nos leva a refletir sobre a forma como Deus age. Muitas vezes, esperamos que grandes feitos sejam realizados apenas por pessoas famosas, líderes ou figuras conhecidas. Mas a Bíblia nos mostra que Deus também usa os anônimos, aqueles que não têm destaque, aqueles que não aparecem nos palcos ou que não têm títulos grandiosos. Esse anjo sem nome nos ensina que até mesmo uma missão cósmica de aprisionar o próprio Satanás pode ser entregue a alguém cujo nome não conhecemos, mas que estava disposto a obedecer. E aqui surge outra questão importante: por que Satanás precisaria ser preso? O texto de Apocalipse 20 nos mostra que após a vinda gloriosa de Cristo, depois da queda da besta e do falso profeta, o inimigo das nossas almas seria neutralizado para que as nações não mais fossem enganadas durante 1000 anos. Esse período, conhecido como o milênio, é um tempo de paz e justiça em que Cristo reina e os santos participam do seu governo. Para que essa era de paz fosse possível, Satanás precisaria ser afastado, pois sua principal obra é enganar, dividir, destruir e seduzir as nações. Note como o texto é claro. O anjo prende Satanás com uma corrente espiritual e o lança no abismo, fechando-o e selando sobre ele. Essa linguagem apocalíptica simboliza o ato de restringir o poder do inimigo. Não significa que Satanás deixará de existir, mas que sua atuação será limitada por completo, incapaz de enganar ou atuar no mundo como fazia antes. O selo representa a garantia de que aquilo foi autorizado e decretado pelo próprio Deus. Esse detalhe, de que um anjo sem nome cumpre essa missão, nos traz uma lição prática para a nossa vida espiritual hoje. Muitas vezes pensamos que só seremos usados por Deus se tivermos reconhecimento, status ou influência. Mas a verdade é que o céu não valoriza o mesmo que a terra. Para Deus, o que importa é se estamos disponíveis e prontos para obedecer. O anonimato desse anjo é uma mensagem de humildade e submissão à vontade divina. O que dá poder à sua missão não é seu nome, mas a chave e a corrente que ele recebeu de Deus. E isso se conecta a uma realidade espiritual que muitas vezes esquecemos. A batalha contra Satanás não é vencida pela nossa força ou capacidade, mas pela autoridade da palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro. O anjo sem nome só pôde prender o diabo porque recebeu a ordem do Altíssimo. Assim também nós, como servos de Cristo, não podemos enfrentar o inimigo com a nossa própria força,
mas apenas revestidos da armadura de Deus, como Paulo descreve em Efésios 6. Agora pense comigo. Se Deus pode usar um anjo sem nome para realizar uma tarefa cósmica, será que ele não pode usar você, mesmo com suas fraquezas, suas limitações e sua aparente insignificância? Muitas vezes, o inimigo tenta nos convencer de que não somos capazes, de que não temos importância. Mas a cena do Apocalipse nos mostra exatamente o contrário no reino de Deus. A obediência vale mais que a fama, e a autoridade vem dele, não de nós. Quando João descreve no Apocalipse que Satanás foi preso por 1000 anos, ele nos introduz a um dos temas mais intrigantes de toda a profecia bíblica: o chamado milênio. Esse período não é apenas um detalhe no plano divino, mas um tempo que revela a justiça, a soberania e a sabedoria de Deus em lidar com o mal. Mas afinal, o que realmente acontece durante esses 1000 anos? Por que o inimigo é preso e depois solto por um pouco de tempo, como está escrito? E o que isso ensina para nós hoje, enquanto aguardamos a volta gloriosa de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, é importante lembrar que o aprisionamento de Satanás não acontece no vácuo. Antes desse evento, a Bíblia descreve a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Apocalipse 19 nos mostra o momento em que o Filho de Deus, montado em um cavalo branco, volta com poder e glória, acompanhado pelos exércitos celestiais. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Somente então a cena se volta para o anjo que prende Satanás. Ou seja, o aprisionamento do inimigo das nossas almas é uma consequência direta da vitória final de Cristo sobre os poderes das trevas. Durante os 1000 anos, Satanás fica impossibilitado de enganar as nações. Esse é um ponto crucial. Desde o Éden até hoje, sua principal arma é o engano. Ele enganou Eva no jardim, tentou enganar Israel no deserto, tentou enganar o próprio Jesus no deserto da tentação, e até hoje continua seduzindo multidões com falsas doutrinas, idolatria, corrupção, imoralidade e mentiras. No entanto, no milênio, esse ciclo será interrompido. Imagine um mundo sem a influência direta do diabo, sem suas mentiras, sem suas armadilhas, sem suas tentações. Será um período de paz e justiça, nunca antes visto na história da humanidade. Mas o milênio não é apenas a ausência de Satanás, é também a presença visível e gloriosa de Cristo reinando. Apocalipse 20 diz que aqueles que foram fiéis até o fim, mesmo diante da perseguição, reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse reinado é descrito como uma participação dos santos no governo divino. Aqui vemos a promessa cumprida de que, se sofrermos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. É o tempo em que a justiça de Deus será estabelecida de forma plena sobre a terra. Agora, por que Deus permite esse período de 1000 anos em vez de destruir Satanás imediatamente? A resposta está na sabedoria divina. O aprisionamento temporário do inimigo demonstra, primeiro, que o diabo não tem poder absoluto. Ele só age até onde Deus permite. Segundo, o milênio será uma evidência histórica e incontestável de que o problema do mal não está apenas em Satanás, mas também no coração humano. Durante esse tempo, as pessoas viverão sem a influência direta do diabo. Mas ainda assim haverá rebeldia no coração de muitos, que só se revelará quando ele for solto por um pouco de tempo. Isso mostra que o pecado não é apenas resultado da tentação externa, mas da corrupção interna que está na natureza humana. Esse detalhe é profundo. Muitas vezes nós culpamos o diabo por tudo de errado em nossa vida. É claro que ele é o tentador, o acusador e o enganador. Mas o milênio revelará que, mesmo sem a presença dele, ainda há em nós uma inclinação para o mal que só pode ser transformada pelo poder de Deus. É por isso que Jesus disse em João 3,3: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O milênio é um lembrete de que precisamos de um novo nascimento, de um coração transformado pelo Espírito Santo, porque sem isso, nenhum ambiente perfeito será suficiente para nos manter em fidelidade. Durante esses 1000 anos, a terra também experimentará um tempo de restauração. Isaías 11 descreve esse período como um tempo em que o lobo habitará com o cordeiro, e o leão comerá palha como o boi. Haverá paz até entre os animais, um reflexo do governo perfeito de Cristo. Será o início daquilo que Adão perdeu no Éden, mas agora restaurado pelo último Adão, que é Cristo.
Os santos participarão desse tempo glorioso, e a terra finalmente conhecerá um governo justo, santo e incorruptível. No entanto, Apocalipse 20 também nos alerta. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo. Essa é talvez a parte mais chocante da profecia. Por que, depois de tanto tempo preso, Deus permitiria que o inimigo voltasse a atuar? A resposta está na revelação do juízo final. Quando o diabo for solto, ele reunirá as nações para a batalha contra os santos e contra a cidade amada, Jerusalém. Esse será o último ato de rebeldia, a prova final de que, mesmo depois de experimentar o reinado de Cristo, os corações não regenerados ainda escolherão a rebelião. Então, finalmente, Satanás será derrotado de forma definitiva e lançado para sempre no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Quando olhamos para a cena descrita no Apocalipse, vemos o inimigo sendo aprisionado por 1000 anos e, finalmente, lançado no lago de fogo para nunca mais voltar. Isso nos revela não apenas o fim de Satanás, mas também o destino de todos os que rejeitam a Deus e preferem permanecer na rebelião. O lago de fogo é descrito como o destino final não só do diabo, mas também daqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida. E aqui está o ponto decisivo. Enquanto falamos de profecias 1000 anos e juízo final, a pergunta mais importante é: onde você estará nesse dia? O milênio nos mostra que haverá duas realidades distintas. De um lado, aqueles que reinarão com Cristo, que terão parte na primeira ressurreição e serão chamados de bem-aventurados. Do outro lado, aqueles que experimentarão a segunda morte, ou seja, a condenação eterna. Não existe meio termo. Não existe uma terceira opção. Ou estamos com Cristo e reinaremos com Ele, ou estaremos separados para sempre de sua presença. É por isso que a Bíblia insiste: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Muitos acham que podem deixar para depois, que terão tempo para se arrepender mais adiante. Mas a verdade é que não sabemos o dia nem a hora. Jesus deixou isso claro em Mateus 24. Ele virá como o ladrão de noite, em um momento inesperado. Assim como no tempo de Noé, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se e sendo dadas em casamento, até que veio o dilúvio e as levou a todas. Assim será a volta do Filho do Homem. Ou seja, enquanto muitos estarão distraídos com as coisas desta vida, o Senhor voltará, que a oportunidade de escolher terá passado. Por isso, a mensagem do milênio não é apenas uma visão distante do futuro, mas um alerta urgente para o presente. O mesmo Jesus que reinará por 1000 anos já está convidando você hoje para reinar com Ele. O mesmo Cristo que derrotará o inimigo no fim dos tempos já venceu por você na cruz. O mesmo Deus que mostrará sua justiça diante de todo o universo já estende a você agora a sua graça e a oportunidade de salvação. A figura do anjo sem nome também traz um ensinamento profundo. Ele não recebe destaque, não tem um título especial, não é chamado pelo nome. É apenas um anjo, obediente ao comando de Deus, que cumpre a missão de prender Satanás. Isso mostra que, diante da ordem de Deus, não importa o status, não importa a grandeza do mensageiro. A vitória não está no poder do anjo, mas na autoridade do Deus que o enviou. Assim também é conosco. Não importa quão pequenos nos sentimos ou quão fracos acreditamos ser. Quando estamos debaixo da autoridade de Cristo, podemos resistir ao inimigo e vencer suas ciladas. Apocalipse 20 é um convite para vivermos hoje como cidadãos do reino vindouro. Se vamos reinar com Cristo por 1000 anos, precisamos começar a reinar sobre nossas próprias vidas agora. Reinar sobre a carne, reinar sobre as paixões, reinar sobre os desejos que tentam nos afastar de Deus. Esse reinado não é por força própria, mas pela submissão ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O mesmo poder que vai sustentar os santos no milênio já está disponível para nós hoje. E existe um detalhe que não podemos ignorar. No fim dos 1000 anos, quando Satanás for solto, ele reunirá uma multidão para se rebelar contra Deus. Isso significa que, mesmo diante da presença visível de Cristo, mesmo em um mundo restaurado, haverá corações que não se renderão verdadeiramente. Isso é um alerta para nós. A fé não é apenas sobre estar em um ambiente religioso,
não é apenas sobre ver milagres ou participar de algo grandioso. Fé verdadeira é transformação interior, é conversão genuína, é nascer de novo. Sem isso, mesmo no milênio, muitos ainda escolherão a rebelião. Diante dessa realidade, precisamos refletir. Como está a nossa vida diante de Deus? Estamos vivendo como quem realmente espera o reino de Cristo? Ou estamos apenas acumulando distrações, deixando para amanhã a decisão mais importante da nossa existência? Lembre-se, o anjo prendeu Satanás com uma chave e uma corrente. Mas o que te prende hoje? Que corrente espiritual está amarrando sua vida, impedindo você de viver em santidade, em liberdade e em plena comunhão com o Senhor? Jesus disse em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O milênio nos aponta para a vitória final, mas também nos chama à decisão agora. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos negligenciar a salvação. A Bíblia nos adverte que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E ele responderá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. O que importa não é o título que carregamos, mas o relacionamento verdadeiro com Cristo. Chegamos ao fim deste estudo, mas a mensagem continua ecoando. O inimigo será derrotado, o reino de Cristo será estabelecido e os santos reinarão com ele.